Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou falar com vocês sobre suculentas em formatos de arvoretas. Vou mostrar algumas que eu tenho, trazer algumas dicas de como você vai conseguir fazer esse tipo de cultivo aí na casa de vocês. Espero que gostem do conteúdo. Se já gostou do tema, deixa o like para mim, inscreva-se no canal, me siga lá no Instagram. Eu estou como jardimda.márcia. Bora pro vídeo? Suculentas em formatos de arvoreta é esse tipo de formato que eu me refiro. São as suculentas que não são aquelas baixinhas do tipo equevérias, né? Esse tipo aqui, ó. Que são essas aqui, as equevérias, as mais tradicionais. Elas geralmente têm essa roseta baixinha, né, que fica mais rente ao substrato, né, formando esse tipo de cultivo e de roseta. Tem algumas equevérias, tem algumas espécies de equevérias que têm a tendência natural de formar arvoretas, e também tem outras até espécies de equevérias que não têm esse desenvolvimento natural, mas que nós podemos fazer a condução dessa suculenta nesse estilo. Temos também alguns sédums e também eônios, né, que formam arbustos, e algumas crássulas, como a nossa querida e tradicional crassula ovata. Outro tipo de mutação que também proporciona esse tipo de formato são as cristatas. Geralmente as plantas que formam tem esse formato aqui, ó, gente, ó, de crista, né? Que é o tronco que se ramifica, ele fica mais largo e vai se ramificando em formato de crista, né? São vários topinhos que vão se unem e vão crescendo para cima, e às vezes ele abre assim, ó. Tá vendo, ó? Vamos ver se você consegue enxergar aqui o que eu tô querendo dizer, ó. Esse tipo de planta chama cristata, essa mutação genética, e aí ela solta e dá esse efeito de arvoreta também. Mas é possível você transformar uma equevéria que é baixinha em uma arvoreta? É possível, gente, eu vou mostrar como. Olha só, gente, aqui na minha mão eu tenho um vaso com equevéria glória. E aí, olha só, ele já tá bem altinho, tá vendo? E por que que ela fica alta? Ela fica alta justamente porque eu fiz uma poda, olha aqui, ó. Essa poda, e aí ela brotou tudo isso de broto. E à medida que ela for crescendo, eu posso repetir a poda, e aí ela vai rebrotar. E assim eu vou aumentando a estatura da planta, tirando ela daquele jeito bem baixinho que ela estava antes. Exemplo, gente, olha essa perle aqui, ó. Você tá vendo que ela já tem um tronco aqui embaixo? Então você pode vir aqui, fazer uma poda mais ou menos aqui, né? Para fazer uma poda mais perfeita nessa altura, o ideal é você usar uma linha para fazer esse corte, ó. Aqui, ó, já é uma planta que já tá mais alta. E aí esperar a brotação nesse tronco, deixando algumas folhas. Nesse jeito você consegue deixar a roseta mais alta e ramificada, mais de uma roseta. Eu tô trazendo aqui outro exemplo de equevéria que a gente fez esse tipo de trabalho aqui, ó. Esse aqui, gente, faz muitos anos que eu fiz a poda. Ela tá aqui embaixo, olha, ó. Aqui que tá a poda, ó. Deixa eu ver se eu consigo ir pra sombra. Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar a poda ali embaixo, ó. Ali, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar. Aqui, tá vendo, ó? Aqui que tá a poda. E o que que aconteceu? Ramificou, tá vendo? Olha quantas rosetas. E depois eu deixei crescer. Essa planta aqui deve ter uns 3 anos que ela já está nesse potinho. Eu faço adubação, então não mexi com o substrato é o mesmo. E aí, gente, ó,
cultivo essa aqui. É uma lútia verde. Eu cultivo ela com pouca rega, sob um beiral protegido do excesso das chuvas. Uma planta que pega olho negro muito facilmente. Eu acho essa planta de difícil cultivo, só que eu, como deixo ela protegida, ela acaba aguentando a temporada de chuvas no tempo, tá? Mas ela pega chuva de lado, ela não pega aquela chuvona direto, não. Eu sempre deixo as minhas lútias, essa daqui, bem protegida por conta desse aspecto dela. É uma planta que eu acho bem complicada, mas olha só, ela não parece um bananal? Parece umas bananeiras, olha, que coisa mais rica que ficou isso aqui. Eu tenho 2 vasos de lútia que eu cultivo desse jeito aqui, eu acho super bacana o aspecto que ela pegou, ó. Muito legal, né? Bom, gente, ó, isso daqui era um vaso que apodreceu. Eu comprei esse vaso, não é nem lata de leite nem nada. É um vaso que eu comprei no Mercado Livre e simplesmente, ó, ele apodreceu todinho, ferrujou. Aí agora, gente, eu vou tirar a plantinha daqui. Essa planta, ela chama Yangjin. É uma planta muito antiga que eu tenho. E essa aqui acho que veio lá do Brilho do Sol. Ela tá em formato de arvoreta e eu quero recuperar essa planta. E eu vou mostrar como é que eu vou fazer isso. Vou deixar ela bem bonitinha para vocês verem. Então, a primeira coisa é tirar aqui do substrato, tirar essas folhas antigas aqui, ó, essas folhas velhas, para valorizar a planta ao máximo e plantar ela num vaso que mostre o potencial dela, né? Gente, ó, eu fiz uma limpeza, eu tirei todas as folhas velhas e o tronco tá assim, ó. Eu vou tirar isso aqui, gente, ó. Acho que vai ficar bem bonitinho, ó. Observem, gente, que são plantas antigas que eu já tenho aqui há bastante tempo que ficam com esse formato bem interessante de arvoreta. São plantas que ficam meio abandonadas, né? Mas olha só o resultado final. Eu acho que vale muito a pena vocês fazerem a poda. Como eu tenho muita planta, elas acabam ficando um tanto abandonadas e elas tomam esse formato naturalmente. E isso é muito gratificante pra gente que cultiva as suculentas, né? Porque elas ficam muito bonitas assim. Veja, gente, que é um processo que demora um pouco para você chegar no resultado que você quer. Esse daqui, por exemplo, eu decapitei o ano passado, ó. Que é uma fabíola. Olha como ela tá bonitinha. Eu vou limpar e vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, no vídeo anterior que eu mostrei para vocês. Vou plantar ela desse jeito. Ó o corte aqui, ó, gente. Peraí, deixa eu ir na sombra, porque assim fica difícil de enxergar, né? Aqui, ó. Tá vendo o corte ali, ó? Infelizmente eu perdi a cabeça dessa planta, mas olha que coisa mais rica que ficou. E eu vou plantar ela num vasinho bem fofo, provavelmente uma latinha, para que ela se mantenha desse jeitinho aqui mesmo, ó. Olha que interessante que você consegue, o efeito que você consegue quando você faz esse trabalho. Esse aqui ainda foi rápido, coisa de 1 ano, né? Mas algumas vocês vão demorar um pouco mais. Agora, para ver ela crescer, ficar mais alta, aí é de 2 a 3 anos. Tem, gente, gêneros de suculentas que facilmente ficam com formato de arvoreta. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês agora. Eu quero mostrar essa planta aqui, ela chama Tangui ou Tangui. Ó, se escreve desse jeito aqui, ó, tá vendo? Essa Echeveria, gente, olha, quando eu comprei, francamente eu não dei nada para ela. Mas ela se desenvolveu dessa maneira, em formato de arvoreta. E eu gostei muito disso, dessa característica dela. Olha que coisa mais rica, gente, ó. Ela fica muito vermelha no inverno. Agora ela tá pegando mais sol, porque eu deixo ela ali, ó, naquela estante ali, ó.
aqui em cima. Aqui, gente, é meio período de sol, né? E no inverno agora, esse cantinho de cá começou a pegar mais sol. Fiquei bem contente com isso, né? Agora o canto de lá tá pegando menos sol. E essa planta, gente, ela cresceu muito na cabeça de uma bonequinha que eu tinha aqui, ó. E engrossou bastante o tronco, ramificou, ó. E deu essa formação muito interessante de arvoreta. Olha que coisa mais rica, gente. Eu amei essa planta aqui. Eu vou mostrar mais uma para vocês que é muito próxima a essa aqui. Essa plantinha aqui, gente, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar direitinho ela para vocês. É uma planta também que no começo eu achei que eu fosse perder. Essa eu tô cultivando também a meia sombra. Ela demorou muito para engrenar. Ela tinha mais um cabinho aqui embaixo que morreu. É a Echeveria johnsoni. Essa planta, gente, ela fica um arbusto. Ela enche bastante. Eu já vi ela com um formato muito lindo. Meio parecido, ó. Tá vendo? Só que essa aqui é bem mais fininha, ó. Essa aqui já tem a folha mais larga, né? E essa aqui ó, também dá formação em arvoreta. Eu tô super contente. Eu quero muito que ela cresça e se ramifique bastante agora que ela pegou um pouco mais de força. Mais uma plantinha que eu quero mostrar é essa aqui, ó. Gente, essa planta não gosta de excesso de água, tá? Eu protegi ela da chuva. Essa daqui chama Sedum Corinephyllum. Olha só que gracinha que tá essa planta. Só que quando ela pegou chuva, ela começou a perder folha demais. Eu rapidamente tirei ela. E olha aqui, ó, ela tem 3 tronquinhos, ó. Olha que coisa linda. Eu achei muito fofo. Eu vou ter que trocar ela aqui da latinha, né? Porque a alça, né, já tá pegando na planta, ó. Mas eu tô gostando muito dessa aqui, ó. Eu gostei do desenho da folha. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar alguns desenhos que lembram um pouquinho a diamante. Achei isso bem interessante. Vou falar para vocês dessa espécie aqui que ela chama Echeveria spectabilis. Gente, essa planta aqui é maravilhosa no inverno. Veja que ela fica bem ramificada. A minha perdeu muitas folhas porque eu apliquei o enxofre e queimou. Então ela perdeu muita folha, tá? Mas essa plantinha aqui, ó, essa aqui é a Mr. Richards. Essa plantinha aqui, gente, ela é maravilhosa no inverno, ela fica muito bonita. Eu acho que eu vou fazer uma poda nela e fazer muda com essas plantinhas aqui antes do inverno chegar. Tá vendo que ela tá soltando brotação aqui, ó? Porque ela tá muito alta e eu quero manter ela nesse vaso aqui. Eu gosto muito desse conjunto. Então eu quero manter ela assim e eu vou aproveitar e fazer muda dela com algumas dessas cabeças. Mas essa é uma espécie de Echeveria que fica bem alta e bem bonita. E forma arvoretinha, né? Que é a mesma, tá? Eu plantei outra muda aqui, ó. Veja que ela é bem bonitinha, né? O formato dela. Aqui ela já tá crescendo, ficando altinha. Olha que planta linda. Seguindo essa mesma lógica, a gente tem a Súpia, tá vendo, ó? Que também tem o mesmo aspecto da Spectabilis, ó. Tem esse tronquinho, tá vendo, ó? Igual o tronco, só que aqui a roseta é um pouco diferente. Essa aqui tá lembrando muito também a Muticaulis, né? Ó. Olha só. Dá pra ver a rosetinha da Súpia, né? Que é diferente, o formato da roseta é diferente do formato dessa daqui, ó. Esse mesmo estilo, gente, tem essa aqui que é a MacDougall. Essa aqui tá bem verdinha, ó. Mas ela fica bem roxinha no inverno. Tem a Tencho Aqua Blanca, ó. Essa também, gente, fica em formato de arvoreta.
A gente vê na internet foto de suculenta com coloração e formatos diferentes desse tipo aqui. E a gente acha que a planta vai ficar sempre daquele jeito, miudinha, baixinha. Só que a tencho cresce desse jeito, ó. A gente vê ela sendo vendida bem baixinha às vezes, né? Só que depois ela muda o formato, ela fica assim. Ela tá um pouquinho estiolada aqui, ó, tá vendo? Mas ela é uma planta que fica alta. E quando eu fiz muda por folha dela e ela fica altinha mesmo, ela cresce assim, tipo arvoreta mesmo. Essa também é uma planta linda, gente, no inverno. Fica maravilhosa. Outro gênero que eu acho que fica bem bacana, esse tipo de trabalho, são as paquivérias ou os paquifitums. Gente, eles ficam lindos em formato de arvoreta. Olha só, eu não sei a ideia dessa daqui, se é a glauca. Tem uma paquivéria glauca que o pessoal chama, né? Olha que coisa mais rica que ela fica. Eu adoro esse tipo de planta com esse tipo de formato. E essas aqui ficam maravilhosas, os paquifitums e as paquivérias. Mostrado no começo do vídeo, no meio do vídeo, olha só. Essa daqui é uma paquivéria híbrida da Bia, né? Bea ou diamante, híbrida da diamante, ó. Do Paquifitum diamante, Paquifitum compactum. Olha só que legal. Ficou bem bonita, né? Ó. Fiquei bem contente. Essa planta aqui ficou muito tempo num vaso bem largadinho e replantei esse ano, ó. Eu acho que vai ficar linda. Não sei vocês, mas eu acho que as Lovely Roses também, elas ficam com esse aspecto mais alto. E você pode fazer podas sucessivas visando a formação de uma arvoreta com a Lovely. Talvez um dia eu faça um trabalho desse com uma Lovely. Olha só. É que a Lovely é uma planta muito melindrosa aqui no meu cultivo. Ela morre com facilidade se ela não pegar muito sol, né? Muito sol, pouca água. E fazer muda sempre, porque a Lovely morre meio que facilmente mesmo. É uma planta bem melindrosa aqui no meu cultivo, tá, gente? Eu não sei se aí na casa de vocês ela também tem esse comportamento, mas eu acho uma planta mais chatinha de você manter viva por muitos e muitos anos. Dê preferência para Lovely de vasos pequenos, tá? Para que ela não fique com substrato úmido por muito tempo. Ela não gosta de excesso de água, essa planta aqui. Eu rego ela quando ela tá bem sequinha mesmo, para garantir, viu? Cultivar na chuva, eu deixo ela na chuva 2 dias, 2 a 3 dias. Depois eu retiro, deixo ela em local coberto. Eu tenho Lovely no tempo também. Mas a Lovely, se você deixar ela no tempo, de modo geral, você vai perder 1 ou 2 cabeças do seu vaso. No tempo que eu digo é na temporada de chuvas, tá? Se você chegar aí na época de seca e deixar ela no tempo, ela vai super bem. Justamente porque ela é uma planta que morre com facilidade, cultivar ela em formato de arvoreta é um pouco mais desafiador. Essa aqui é a Lovely com formato de roseta mais aberta, tá vendo? Ó, são 3 Lovelys, ela lembra muito a Fantôme quando ela tá assim, com a roseta aberta. Geralmente as minhas ficam com roseta aberta assim também quando eu cultivo com menos sol ou em vasos bem grandes, tá? Isso também, mas essa daqui, especialmente essas aqui, elas são mesmo roseta aberta, né? Porque as minhas aqui tiveram essa questão de umas nascem com roseta mais fechada, outras nascem com roseta mais aberta, e eu tenho ela nos 2 formatos. Mas eu prefiro ela com roseta mais fechadinha, como eu mostrei agora há pouco. Para ela ficar com roseta mais fechada aqui, eu faço também ela em vasos bem, ó, baixinhos. Mesmo as de roseta mais aberta,
Se você plantar ela nesse tipo de vaso bem baixinho, elas ficam mais fechadinhas, tá vendo? Mas eu já tô mudando de assunto, né? Vamos voltar aqui para as arvoretas. Essa aqui também, ó, que é a Suyon. Gente, Suyon, ai, gente, que planta difícil. Difícil de deixá-la bonita. Ó, aqui é assim, ela tá um lado bem verdinha, bem grandona, né? E do outro lado ela já tá mais fechadinha, menor. A Suyon aqui, ela é assim, uma hora ela tá grande e ela fica bem grande, outra hora ela fica bem miúda. É engraçada essa planta, viu? E ela, ó, aqui, ó, ela tá meio rajada, ó, meio variegata. Ai, essa é uma planta muito complicada para mim. Pesada. Olha só. Agora ela tá bonita, né? Eu tive que limpar bastante porque ela perde folha, gente. Ou planta que perde folha, não gosta de ser cultivada na chuva, detesta ser cultivada na chuva. Ela, nossa, ela pega muito olho negro, ela perde folha. Uma planta que realmente sofre muito na temporada de chuvas. Precisa ficar em local coberto, um telhado transparente, para evitar dela adoecer demais. Aí eu sempre aplico, né, os preventivos, sulfato de cobre, enxofre, diatomácea. Olha, e coloquei o adubo, né, no verão. E agora ela tá assim. É uma planta que eu acho muito chatinha, falar a verdade pra você. E dificilmente ela fica muito mais bonita do que isso aqui, ó. Tá? Eu não consigo manter ela com aquela rosetinha miúda, perfeita o tempo todo. É uma planta que muda muito na minha mão. Não é por causa de adubo não, viu, gente? Ela muda mesmo. Tem época que ela tá de um jeito, tem época que ela tá de outro. Acho uma planta... Ela é bonita, mas eu acho difícil de cultivar. Eu tenho essa aqui e tenho mais uma. Cadê a outra? Vamos ver. Essa é a outra, ó. Nossa, tá cheia de folha de novo, ó. Tá vendo, ó? Uma parte ela tá grande, uma parte tá pequena. Vaso de barro para evitar excesso de umidade. Francamente, não é uma das plantas minhas preferidas porque ela muda demais. Eu gosto de plantas mais regulares, que ficam... mantém assim um certo padrão, né? Essa não, ela muda muito. Ela de uma hora para outra ela tá grande, aí de um ano para outro ela muda e fica pequenininha. Aí de repente ela resolve ficar grande de novo. Então isso não me agrada muito não. Eu prefiro plantas que tem... E elas, gente, não tem jeito, ó. Elas crescem assim. Essa é a tendência delas, tá? Elas são arvoretinhas mesmo. É muito difícil manter essa planta baixa. Essa daqui, ela sempre vai ficar com esse aspecto de arvoreta. Por mais que você corte, não demora muito, ela cresce assim, ó, nesse jeitinho. Olha quanta folha que ela perde. Toda hora tem que limpar. Uma planta bem trabalhosa. Também dessa lindona aqui, ó, que fica com esse aspecto de arvoreta, que é a Echeveria minibelle, tá vendo? Fica com essa cor maravilhosa, gente. A minibelle, como eu sempre falo para vocês, ela tem o aspecto de arvoreta, diferente da Mayalen. Muita gente me fala isso, ó. Mayalen é uma touceira bem baixinha. Você pode conduzir a Mayalen para ela ficar alta, né? Mas quem fica alta naturalmente é a minibelle, tá? Ó. A minibelle cresce desse jeito. A Mayalen não. Outro gênero são os cotilédons. Olha que lindo que tá esse cotilédon. Meu cotilédon Ophylla, tá? Ele cresce assim em arvoreta. Uma planta suscetível também a fungos. Então evitar deixar ele pegar toda a chuva do verão. Sempre aplicar algum tipo de preventivo.
Uma planta também que merece bastante cuidado. Precisa de sol pleno para ficar assim bem bonita, tá bom? A última que eu vou mostrar hoje para vocês é o meu Pachyphyton compactum. Nosso bem popular e muita gente tem, é esse aqui, ó, o diamante. Olha que coisa mais rica. E ela cresce também desse formato lindo de arvoretas, né? Ó, ele cresce e vai ficando assim, alto, comprido. E isso acontece naturalmente sem necessidade de podas, tá? Ele tem a tendência à brotação na base e aí da base eles vão crescendo dessa maneira bem alta. Eu sou muito fã dessa planta, tá bem bonita, uma planta bem lenta, crescimento bem lento. Uma das plantas mais lentas que eu tenho por aqui, mas olha só que coisa mais rica que eles são. Planta generosa na brotação, né? Desde que você faça, gente, um pouquinho de adubação, né? As plantas de modo geral aqui brotam bastante, eu acredito muito que seja porque eu faço essa adubação anual. Eu faço adubação anual, tá? Não fico adubando toda hora porque eu uso o osmocote e ele tem duração de 5 meses, eu acho. E é uma adubação de liberação lenta, por isso que eu acho muito bom esse tipo de cuidado que eu tenho com elas. Funciona muito para mim, tá bom? Estava esquecendo de mostrar que eu queria atualizar para vocês a crassula, né? Essa aqui é a crassula ovata minor. Ó, é o mesmo tipo de cultivo. Eu fiz a poda e tá brotando aqui, ó. Ok? Bem lentamente. Olha lá, aquilo lá é um saco que eu tô deixando substrato antigo secar. Depois eu vou colocar diatomácea e reaproveitar isso aí. Bom, gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau! Esses dois aí, ó, em cima do telhado, eles são, eu acho que pai e filho. E o pai tá querendo mandar o filhotinho viver sua vida independente, porque eles estão assim, um brigando com o outro em cima do telhado da minha casa, gente. Olha isso, ó. Ó a luta.